Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu não sei bem como começar, porque para mim é bem estranho começar fazer uma apresentação assim para ninguém. Mas meu nome é Fernanda, eu acho que dá para ver minha foto aí. E eu vou falar um pouco sobre Arquimedes e Ptolomeu. Eu fiz uma apresentação de slides que eu vou tentar mostrar aqui agora. E eu vou só começar porque realmente para mim é a primeira vez que eu apresento assim, só gravando. Então, falando um pouquinho sobre Arquimedes e Ptolomeu. Eu separei essa apresentação bem divididinho entre Arquimedes e Ptolomeu, então eu vou focar principalmente nas contribuições de cada um. Eu não vou falar um pouco sobre eles, porque eu acho que muita gente já fez isso. Então, enquanto Arquimedes, eu pretendo falar das contribuições principalmente na física, mas eu vou citar também algumas contribuições na matemática e na engenharia. E para Ptolomeu, eu vou citar principalmente as contribuições na astronomia, mas ele também contribuiu bastante na geografia, na matemática, na ótica e na música. Então, começando por Arquimedes, eu vou começar dando um breve histórico dele. Ele foi um dos maiores cientistas da antiguidade, ele é muito conhecido na física, principalmente. Ele foi nascido na Siracusa, nessa região da Cilícia. Como eu falei, ele teve diversas contribuições na matemática, na física e na engenharia. E ele foi bastante importante na guerra que teve da conquista romana sobre a Grécia, porque eu vou citar isso nas contribuições, ele inclusive foi morto durante essa conquista romana por causa da genialidade dele. Então aqui a gente tem uma fotinho dele, uma pintura, e eu vou começar a falar das contribuições dele. Começando nas contribuições na física, eu escolhi as duas maiores, que são o princípio de Arquimedes e esse conceito de alavancas e polias. Essas contribuições foram tão importantes que até hoje a gente estuda tanto o princípio de Arquimedes quanto alavancas e polias nos cursos de ensino médio e nos cursos de física na avançada, no ensino superior, engenharia. Então, duas contribuições que foram feitas na antiguidade, nos séculos antes de Cristo, até hoje são muito bem estudados, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Então, começando com o princípio de Arquimedes, a gente tem a historinha que todos nós conhecemos, que o rei, que era o rei Arão, que era muito conhecido, era muito íntimo de Arquimedes, ele desconfiava que a coroa de ouro não era totalmente de ouro e pediu para Arquimedes, que era já bem renomado como um cientista, ele conseguisse fazer algum experimento que comprovasse ou não que essa coroa era de ouro ou não era de ouro. E a gente sabe aquela história do Eureka, que Arquimedes não sabia como ia fazer isso, até que um dia ele foi tomar um banho e percebeu que quando ele afundava na banheira, uma porção do fluido se deslocava. E como diz a história, ele saiu gritando Eureka por aí. A gente já não sabe o quanto dessa história é verdadeira, mas que ficou como uma boa história para se contar, ficou. Então, o que que é o princípio? Vamos falar do princípio de Arquimedes. Essa parte do princípio de Arquimedes eu peguei na nossa Bíblia do curso de Física Básica, que eu peguei do Moisés. Então, o que que nós temos aqui? Vamos considerar aqui essa imagem, esse Azinho aqui como um cilindro circular com A de base e H de altura. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa nas forças exercidas pelo fluido nesse objeto, a gente tem que as forças laterais elas vão se compensar. Só que quando a gente vê as forças verticais, a gente sabe que P2 vai ser maior que P1. Então, qual vai ser o artifício matemático para a gente desenvolver é chamado esse princípio de Arquimedes? A gente vai pegar primeiramente a lei de Steven, que já tinha sido desenvolvida, que a gente sabe que esse P2, que é essa pressão aqui de baixo, vai ser P1 mais a densidade desse fluido, gravidade e a altura. Então, quando a gente dá uma remanejada nessa equação, a gente vai achar que P2 menos P1 vai ser esse ρgh. A gente quer escrever isso como força, porque o princípio de Arquimedes vai descrever uma nova força que a gente não conhecia na época, né? Então, escrevendo melhor, se é que vamos deixar só por enquanto, vamos fingir que a gente não sabe que isso é impulso. Vai ser a pressão vezes área, que isso vai ser definir força. Então, a gente tem P2 vezes A menos P1 vezes A, igual a ρgh. A gente sabe que HA vai definir o volume desse cilindro, então a gente pode escrever como ρ VG, e a gente sabe que ρV vai ser a massa desse fluido. Então, quando a gente escreve melhor essa equação, a gente sabe, agora colocando uma conotação vetorial, a gente sabe que essa força, que ele vai dar o nome de empuxo, vai ser do, a massa do meu objeto, ou a massa do fluido que foi deslocado, que vão ser iguais, a gravidade, e vai ser uma força que vai apontar para cima, que a gente sabe também que pode ser escrito como a pressão final, desculpa, como o peso final do fluido deslocado, já que mg é peso.
Então, quando ele fez essas contas, ele conseguiu enunciar, ele conseguiu gritar por aí, eureka, e conseguiu enunciar o princípio de Arquimedes, que diz o quê? Que um corpo imerso, total ou parcialmente imerso, e ficou muito redundante, perdão. Um corpo imerso total ou parcialmente em um fluido sofre uma força vertical para cima, chamada empuxo, que é igual ao peso do fluido deslocado por esse corpo. Esse foi o tal do princípio de Arquimedes. Esse parcialmente, a gente pode definir esse parcial quando a minha densidade do meu corpo vai ser menor que a densidade do meu fluido. Então, quando a gente vai mergulhar, ele não vai conseguir se imergir totalmente. Bom, ainda no Moisés, ele vai falar sobre esse centro de empuxo, porque quando a gente olha na fórmula aqui, a gente vê que esse empuxo ele vai depender apenas da massa desse objeto e da gravidade. Nada falou sobre o formato desse objeto, quando a gente definiu aqui, a gente usou um cilindro só para facilitar aqui as contas, mas a fórmula em si do empuxo não me fala nada sobre essa formato do objeto. Então, o que a gente define vai ser um centro de empuxo que vai coincidir com o centro de gravidade, que vai ser nesse centro de empuxo que a gente vai considerar que esse empuxo está agindo. Então, esse foi o grande princípio de Arquimedes, que até hoje é estudado em engenharia principalmente, porque é muito eficaz, principalmente em prensas hidráulicas, que facilitaram a construção civil em formas inimagináveis. E ainda nesse gancho de falar de ajudar a construção civil e fazer coisas que ajudem a, as engenharias em si, ele também surgiu com outros dois conceitos que foram, assim, sensacionais, que foram os conceitos de alavancas e polias. Eu botei até aqui atrás a famosa frase dele: "Dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo", e foi exatamente isso que ele fez. Ele construiu esquemas, vamos dizer assim, que com um ponto você conseguiria facilitar muito a sua vida. Então, voltando aqui para alavancas e polias, aqui eu tenho uma imagem que representaria perfeitamente essa frase que ele falou, ele aqui num ponto, movendo o mundo. Então, o que, que seria uma alavanca? Falando primeiramente alavanca. Uma alavanca seria uma força potente, que é uma força que a gente aplica, uma força resistente, que é a força que a gente quer vencer, entre aspas, e um ponto de apoio, que seria esse ponto que ele precisaria para mover o mundo. Então, a gente pode descrever essa lei das alavancas como a força potente multiplicado pela distância entre onde a força está sendo aplicada ao ponto de apoio, vai ser igual à força resistente e a distância entre a força resistente e o ponto de apoio. E esse foi chamado a lei das alavancas. Com isso, a gente pode definir três tipos de alavancas, que são as alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes. A interfixa, elas são bem simples, os nomes são bem autodidáticos. É quando o nosso ponto de apoio ele está entre a força resistente e a força potente. A gente pode ver esse tipo de alavanca em gangorras, alicates, tesouras e martelos. Para a alavanca interresistente, a gente tem a força resistente no meio, o ponto de apoio de um lado e a força potente do outro. Esse tipo de alavanca a gente vê em abridor de garrafas, em carrinhos de mão. E por fim, a interpotente, como o nome mesmo diz, é a força potente no meio entre o ponto de apoio e a força resistente, que a gente vê muito em cortador de unhas e pinça. Então, esse essa foi o grande resumo de alavancas. Agora, falando de polias, que também foi um grande avanço dele, a gente sabe que tem dois tipos de polias. A gente tem as polias fixas, que são essas representadas aqui, que, embora elas não diminuam a força aplicada para a gente levantar esse objeto, elas facilitam no deslocamento desse objeto. Mas, além dessas dessas polias fixas, a gente tem as polias móveis, que nesse caso essas sim conseguem diminuir a força necessária para levantar esse objeto, numa razão de que a força necessária vai ser o peso do objeto dividido por 2 elevado a n, sendo n o número de polias móveis que a gente vai ter. Nesse caso, são 3 polias móveis, então esse peso seria dividido por 8. Então, a gente tem aqui uma polia fixa, que está mudando a direção desse meu objeto para facilitar eu conseguir mover esse objeto, e 3 polias móveis que vão diminuir a força necessária para eu conseguir subir esse, esse meu objeto. Então, esse foi um resumo bem grande do que foi essas contribuições na física. A gente sabe que essas duas contribuições, elas persistiram e eles acertou muito nessas contribuições.
E eu consegui fazer um resumo bem grande do que ele falou. Então, a gente tem o princípio de Arquimedes, alavancas e polias. Falando agora da matemática, essas contribuições eu peguei desse site aqui da Unicamp, que foi escrito, creio eu, por um aluno. Ele contribuiu muito na matemática quando ele começou a estudar sobre espirais e objetos esféricos. Esse foi uma grande contribuição. Mas falando que um por um, ele começou falando um pouco do método da exaustão, ele não foi o primeiro que começou a usar esse método de exaustão como uma forma primitiva de integração. Isso já tinha sido bastante discutido entre os matemáticos da antiguidade. Mas falando mais sobre geometria, que foi o grande estudo dele, aqui todos esses tópicos aqui são tratados que ele escreveu. Esse primeiro sobre tratados de equilíbrios e planos, ele descobriu teoremas fundamentais a respeito do centro de gravidade de figuras planas, em especial do paralelogramo, do trapézio e do triângulo. Nesse outro tratado aqui sobre esfera e o cilindro, Arquimedes mostra que a superfície de uma esfera é 4 vezes a do grande círculo, que o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro circunscrito e entre outras coisas. Nesse tratado ele falou várias coisas sobre a esfera e o cilindro, principalmente a relação entre esses dois objetos entre si. Nesse daqui, que pelo que eu entendi, ou pelo que eu considero foi a grande contribuição dele na matemática, foi o estudo em espirais. Então, Arquimedes ele vai definir pela primeira vez o que seria essa espiral e estabelece propriedades fundamentais que relacionam o comprimento do vetor raio com ângulos de evolução que geram essas espirais. E por fim, tem várias outras nesse site aqui. Eu escolhi botar esse tratado sobre conóides e esferoides, em que Arquimedes examina os paraboloides de revolução, hiperboloides de revolução e esferoides obtidos pela rotação de uma elipse em torno de seus eixos. O que eu achei bem interessante quando eu estava fazendo essa pesquisa, tanto nas contribuições matemáticas quanto nas contribuições físicas, é como essas grandes contribuições que ele teve nessas duas áreas foram essenciais para as contribuições dele na engenharia. Por que que eu achei isso bastante curioso? Porque quando a gente vai olhar as contribuições dele na engenharia, a gente vai pensar aqui no parafuso de Arquimedes, que ele é basicamente uma espiral. Então, quando ele define uma espiral na matemática, ele conseguiu achar uma utilidade na época para essa espiral. Então, esse parafuso de Arquimedes, ele era basicamente um dispositivo para conseguir transportar água. Então, o dispositivo ele vai consistir dessa espiral, que era colocado dentro de um cilindro inclinado. Quando esse parafuso aqui gira, a água é puxada pela espiral à medida que esse parafuso vai subindo. Então, a gente consegue transportar a água de um nível mais baixo para um nível mais alto. Outras grandes contribuições na engenharia foram as grandes máquinas de guerra. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a chamada a garra de Arquimedes, que era basicamente polias, esse sistema de polias que ele desenvolveu na física, que eram usadas para derrubar os navios inimigos. Então, ele meio que pescava esses navios e conseguia derrubar usando uma força muito menor do que seria necessário para poder derrubar um navio. Então, ele aplicou tanto o princípio de Arquimedes aqui e o estudo sobre as espirais nesse parafuso de Arquimedes, e aqui ele conseguiu aplicar o estudo dele em polias. E aqui eu não falei muito sobre a contribuição dele em ótica, mas ele usou o famoso raio da morte, que seria espelhos ou uma sucessão de espelhos côncavos, que eles concentrariam o nosso raio de luz do Sol para poder cegar os nossos inimigos, os nossos não, os deles, né? Para, né, poder dar uma destabilizada nos inimigos. Quando eu estava fazendo minha pesquisa, eles afirmaram que não tinha certeza o quão eficiente era esse método, mas não deixa de ser um método. Então, para Arquimedes, é um grande resumo do que eu tinha para falar sobre ele, sobre essas contribuições. E agora a gente pode passar para Ptolomeu. Ptolomeu veio um pouco depois, um pouco não, bastante depois de Arquimedes, enquanto Arquimedes era da época de antes de Cristo, aqui a gente já está em depois de Cristo. Ele foi um cientista grego que viveu grande parte da sua vida em Alexandria e teve grandes contribuições na astronomia, na geografia, na matemática, na óptica. Teve também contribuições na música, mas também vou citar um pouco depois. Então, qual foi a maior contribuição dele dentro da física, que a gente vai chamar aqui de astronomia, porque na época era o grande foco da física? Ele criou um sistema ptolomaico para poder descrever o modelo geocêntrico do universo. A gente sabe que na antiguidade o modelo geocêntrico era o que estava em voga, era o que todo mundo aceitava, era o que todo mundo achava que era o correto, principalmente por razões religiosas, mas não só por isso. E estava faltando um modelo que explicasse perfeitamente, não vai ter, porque realmente não temos um modelo geocêntrico do universo, mas um modelo que se aproximasse um pouco melhor do que se observava na época.
A gente tinha antes de Ptolomeu um modelo que era o modelo de esferas celestes. Só que esse modelo ele não era o suficiente para explicar o movimento retrógrado dos planetas, ou esse movimento aparente que tinha dos planetas. Então, Ptolomeu ele focou principalmente em criar um modelo com a Terra no centro que pudesse explicar esse movimento retrógrado dos planetas. Então, a gente tem aqui a grande obra dele dentro dessa área do geocentrismo, que foi, creio eu, que se fale Almagesto, em que ele fez o seguinte: ele botou a nossa Terra no meio, que é o grande principal ponto do geocentrismo, e o planeta, para poder explicar esse movimento retrógrado, o que que acontecia? Ele girava em um círculo menor chamado epiciclo, e esse epiciclo girava num círculo maior chamado deferente. Voltando aqui para o Moisés, porque o Moisés sempre é o Moisés, a gente tem aqui essas duas figuras. O que essa figura está representando? A gente está representando esse planeta 1 em vários instantes do tempo. Esse epiciclo, o centro do epiciclo, rotacionando aqui ao redor do deferente e a nossa Terra no meio. Essa seria a explicação dele para o movimento retrógrado, mas ele não se limitou apenas a isso. Por quê? Porque a gente tinha uma outra anomalia que ele queria muito explicar, que eram alguns movimentos regulares do planeta, porque a gente via que esse movimento aparente ele não era regular no sentido de que algumas vezes ele se mostrava um pouco diferente, não era um negócio cíclico, então ele queria explicar essas anomalias. Então o que que ele fez? Ele recaracterizou os centros aqui. Aqui eu achei bastante engraçado, porque parece muito chegando numa elipse, que a gente sabe que hoje em dia os movimentos dos corpos celestes estão mais para uma elipse do que para um círculo. Porque o que que ele fez? Ele, ao invés de botar a Terra bem no centro do nosso deferente, ele deslocou um pouquinho a nossa Terra para cá. E o que acontece? Isso não, só isso não seria o suficiente para explicar essa irregularidade do movimento retrógrado. Ele teve que botar esse centro do epiciclo girando ao redor desse E, que ele chamou de equante. Então, o que a gente tem aqui? Não mais a Terra bem no centro do meu círculo, mas movida um pouco para o pro meu lado. E o centro do epiciclo também não está mais girando ao redor do meu centro, ele está girando ao redor desse outro lado do meu círculo. Se a gente for achatar um pouquinho esse círculo, a gente vê que está se aproximando de uma elipse. Eu creio eu que quando Copérnico e Galileu foram fazer os estudos mais avançados, botaram o Sol no meio, eles tiveram essa olhada nesse modelo aqui, que botava a Terra e esse equante em lados que não eram o centro. E é bom também destacar que essa ideia de círculos, ela também veio muito, Ptolomeu teve muita referência daquela escola platônica em que círculos perfeitos eram o universo. Então fazia sentido na época que a gente pudesse explicar esse movimento dos planetas, mesmo que eu não consiga explicar em um círculo só, pelo menos que seja em dois círculos, porque essa ideia de círculos perfeitos era bastante disseminado dentro da antiguidade. Bom, falando das contribuições na geografia, ele escreveu esse tratado aqui, ou esse livro, chamado Geografia, em que ele principalmente conseguiu sistematizar todo o conhecimento geográfico que se tinha na época. Então, ele pegou todos os conhecimentos que os gregos tinham, todos os conhecimentos que os romanos tinham, e ele sintetizou nesse único livro aqui. Ele não fez só isso dentro desse livro, ele também foi uma das primeiras pessoas a utilizar um sistema de coordenadas para poder mapear o mundo. Então, entre dessas grandes métodos para poder mapear o mundo, ele botou essa projeção cônica equidistante meridiana. A minha geografia é péssima, mas eu tenho aqui uma imagem que possa representar o que seria essa projeção cônica equidistante meridiana. Mas esse tipo de projeção cônica é uma projeção em que as distâncias ao longo dos meridianos, que são as linhas verticais, isso aí eu lembro da escola, é, são representadas de forma proporcional, mantendo uma mesma escala do paralelo central da projeção. Isso não significa muita coisa para mim, porque normalmente, novamente, a minha geografia não é essas coisas todas, mas foi não querendo focar no que seria essa projeção cônica, mas eu queria dizer que ele foi o primeiro a conseguir mapear o mundo em coordenadas. E a gente sabe que hoje em dia é esse mapeamento em coordenadas, não a projeção cônica de distância meridiana que a gente usa hoje em dia, que a gente consegue se localizar em mapas e GPS. Então ele foi um dos primeiros a conseguir fazer isso.
E por fim, as contribuições na matemática, na ótica e na música. Eu citei uma de cada uma. A gente tem, ele trabalhou bastante em trigonometria e tabelas de cordas. Ele criou essas tabelas de cordas que permitiam calcular ângulos e distância com maior precisão. Então, a gente já tinha um estudo muito grande de trigonometria e de geometria dentro da antiguidade, quando o Ptolomeu estava lá. O que ele fez, não é somente porque isso foi bem, né? É bem mais do que eu conseguiria fazer hoje em dia. Ele calculou ângulos e distâncias com essa precisão maior. Dentro da ótica, que vai um pouquinho mais para minha área, ele estudou a refração da luz ao passar de um meio para outro. Eu vi no RED que esse estudo de refração ele foi muito grande. E ele foi um dos primeiros a começar a fazer esse estudo. E ele começou a formular as teorias como os raios luminosos se comportam. Dentro da óptica, a gente teve essa grande discussão se a luz era ondulatória, se a luz era raios. E ele queria, dentro dele, ele queria, não ele queria, ele acreditava muito que a luz se comportava como raios. Então, quando a gente pensa em ótica física, que é essa ótica mais de raios mesmo, ele conseguiu estudar a refração, que é um dos grandes fenômenos dentro da ótica física, e ele acreditava para si que a luz era um raio, não uma onda. E para finalizar as contribuições na música, ele analisou matematicamente as escalas musicais, baseando-se no trabalho de Pitágoras, que a gente sabe que Pitágoras foi o grande matematizador da música, e ele propôs um sistema de afinação baseado em razões matemáticas. Eu não vi nenhuma imagem que podia mostrar esse sistema de afinação, mas eu acreditei na minha pesquisa. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu dei um resumo bem resumido mesmo sobre as contribuições. Eu queria cobrir as áreas como um todo, focando um pouquinho mais na física. Eu tenho aqui as referências para Arquimedes, tenho também as referências para Ptolomeu, e era isso.